Carlos, quadro examinar. Agora, aqui para você, quero falar aí acerca de meninice, de criança, de meninos na fé. Paulo fala da questão dos meninos na fé. Jesus fala a questão da criança, dos meninos, e que não é para os discípulos dele impedirem de essas crianças, esses meninos chegarem na presença do Senhor. E aí ele pega e já remete dizendo que se nós não formos nós discípulos de Cristo, que não uma criança, que nem os meninos, de maneira alguma entraremos no reino dos céus. Paulo fala de menino de outra forma, de outro contexto, em outro contexto, com outra conotação. Jesus fala de meninos da mesma maneira, de outro contexto, com outra conotação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que em Jesus ele fala de criança, de menino no sentido da pureza, da singeleza, no sentido do amor pleno, aquele que foi descrito até mesmo pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, caridade suprema, não folga com a injustiça, mas com a verdade, não se envaidece, não busca seus próprios interesses, não suspeita mal. E esse é o verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, está apto para perdoar. Então, a questão de Jesus é referente a isso, quando ele fala, se refere aos meninos, às crianças. Nesse sentido, ele está falando que nós temos que ter a pureza, um amor que nem das crianças, que nem dos meninos, para perdoar, para amar, para não suspeitar mal, para não fazer coisas ruins. E até o filósofo Rousseau falou que a criança, o ser humano nasce bom, a sociedade é que corrompe. Isso de fato. Podemos assim concluir e inferir do ponto de vista da análise de Cristo referente às crianças, comparando, fazendo analogia com os seus discípulos, que tem que ser igual a elas para entrar no reino dos céus. Porque uma criança ela não sabe discernir o bem do mal, e de acordo com como ela vai sendo criada, é que ela vai mudando. Né? Se ela for criada num ambiente bom, ela vai se tornar um bom adulto. Se ela não for criada num ambiente bom, vai se tornar um mau adulto. E por isso que Rousseau fala que a sociedade corrompe com os bons costumes dessa criança, se for uma sociedade aí, ou a criança estiver submetida a uma sociedade perversa, anárquica, cheia de depravações e outras coisas semelhantes, similares, correlatas. Então, meus caros, Jesus diz que os meninos são aptos a entrar no reino dos céus. Paulo já fala que os meninos, no sentido de adultos meninos, não é certo. Jesus já diz, nós, adultos discípulos dele, temos que ser que nem um menino, no coração, na pureza. E Paulo diz que nós não podemos ser meninos na fé, cometer meninices, fazer coisas abestalhadas, coisas de criança. Mas aí Deus já, Jesus, fala da questão boa dos meninos, né? Que é justamente o perdão. Uma criança perdoa a outra criança, se briga, logo se perdoam um outro, volta a brincar, sorrir, não guarda mágoa. E nós temos que ser nesse sentido, são puras, temos que ter essa pureza. Agora, não podemos ser o menino pro lado errado, seria ficar no sentido de brincadeira, né? De sentido não levar as coisas a sério e não ter responsabilidade. É isso que Paulo está querendo dizer para os cristãos de Coríntios, quando ele fala de meninos da fé, iniciantes, que até é aceitável o que eles fazem, as meninices no começo, mas depois de um tempo não pode mais viver como menino, mas sim como adulto. E isso é interessante, não é verdade? Então, a diferença de meninos no linguajar,
na mensagem de Cristo e meninos na mensagem, na prédica, na linguagem do apóstolo Paulo. Devemos ser, sim, uma criança, um menino, como Jesus falou, de pureza, aptos a perdoar, a amar, a sermos puros, a não suspeitar mal, a ser verdadeiros, a amar a Deus sobre todas as coisas de fato e ao nosso próximo como a nós mesmos. Agora, não devemos ser meninos na fé, meninos, aliás, não cometer as coisas de um menino, sem responsabilidade, levando as coisas na brincadeira, de qualquer maneira, achando que ir para o céu é de qualquer forma, é de qualquer maneira, e não é bem assim. Temos as obras da fé, que sem as obras da fé, essa fé se tornaria inválida e morta, como bem disse São Tiago. Então, meus caros, para isso é necessário, imprescindível, que nós sejamos que nem as crianças que Jesus falou, no sentido bom do termo criança, do termo meninos. Agora, não podemos, nós já estamos aí há algum tempo no Evangelho, se comportarmos como crianças mimadas, como crianças choronas, como crianças cheias de marra, de birra, né? Não podemos ser. Dá uma aí de coitadinho, dá uma de auto-vitimização aí, ou auto-vítima. Não, porque nós estamos recebendo já o alimento sólido, não é mais o leite racional da palavra genuína, que é para criança, o sustento dela, e que é bom. Mas nós já crescemos, já não temos mais 1, 2, 3 anos de evangelho, já temos, muitos aí já tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, são adultos na fé. Então nós temos que nos portar como adultos, levar a coisa na santidade, a sério, deixar de lado as meninices, as parvoices, as tolices, as brincadeiras, porque é assim, só dessa maneira que nós vamos ser salvos. Então nós temos que ter a responsabilidade, mas sem perder a candura, a doçura, sem perder a pureza, né? Sem perder a capacidade de amar e deixar ser amado. Então esse é o recado de Deus para nós no dia de hoje, quadro Examinai, falando de meninos, falando de crianças, o lado bom de ser criança ou de se comportar como uma criança e o lado ruim de se comportar ou ser uma criança. Que Deus os abençoe e até o próximo quadro Examinai.